Então, amores, eu já fiz uma confusão de horário aqui, atrapalhei a vida de todo mundo, inclusive a do meu irmão, inclusive a da médica que deu consulta para ele, todo mundo se atrapalhou. Então, me perdoem, mas a gente vai começar. Mas antes de começar, eu queria dar um anúncio, fazer um anúncio aqui muito importante, vou até deixar gravado, porque eu queria muito que as pessoas todas ouçam. É, durante esses últimos 2 anos, muitos de nós aqui também, muitas pessoas participaram do body training com o Eric, né? Permaculture. E todo mundo que participou se encantou assim, com ele, continuou participando de outras coisas e tal. E agora em agosto vai abrir uma outra turma de body training, então, que vai até junho do ano que vem. Então ele vai fazer diferente. Em vez de fazer 2 anos e só no domingo, um fim de semana por mês, ele vai fazer em um ano o fim de semana inteiro. Então vai ser mais condensado, assim. Mas, pessoal, quem não pegou o trem dos 2 anos atrás, pega esse, porque é muito legal, muito, muito legal. E vai ser um pouco mais condensado, né? A gente não está muito acostumado com programas muito longos, assim, né? Então, teve gente que que saltou fora do trem, assim, né? Mas um ano é um pouco mais fácil das pessoas todas seguirem, né? Então, pulem para dentro, avise os amigos, pega as pessoas e obriga as pessoas a entrar. É muito legal. Eu vou fazer a coisa toda, né, do site, tararara, depois eu abro as inscrições oficialmente. Certo, fofuras? Então, desculpem a confusão, a gente vai. Vamos fazer só um minutinho, assim, só pra gente. Eu mesmo me acalmar, pra gente chegar, assim, mais inteiramente. Então, como diz a Aroshi de Halifax, recolhe a atenção de tudo que não é aqui e agora na inspiração e solta dentro do corpo na expiração. Inspira e recolhe a atenção, solta a atenção dentro do corpo. E vai abrindo espaço para a gente se encontrar aqui, encontrar com a Lama Elizabeth, com a sabedoria da Lama Elizabeth, que está escrita no livro dela, né? E aí a gente pode começar. Então vamos lá, gente querida. O que será que é Dricon Taracholim? Paraty. Ah, que chato, coisa chata. Olá, tudo bem? Tá fechado o teu microfone. Tá sem som mesmo? Tá bom. Tá bom, bem-vinda. Vamos lá, então, meus bens. Vou começar. A gente vai começar o capítulo 18. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, o marco da não criação. Então, a primeira instrução de prática que Rinpoche me deu foi não crie. Ele me disse: deixe sua mente em seu estado natural. Não faça nada. Quando pensamentos e sensações surgirem, apenas deixe que surjam. E quando eles se forem, apenas os deixe ir. Não tente manipulá-los, ponto. E depois partiu para o Tibete por 6 meses. Deixou essa instrução simples para ela. Oi, Ana Paula, tá bom, desculpa, querida.
Então, o Rinpoche deixou essa instrução simples pela Elizabeth e 6 meses. Então, deixa eu ler outra vez aqui. Então, a instrução dele. Não crie, deixe sua mente em seu estado natural. Não faça nada. Quando pensamentos e sensações surgirem, apenas deixe que surjam. E quando eles se forem, apenas os deixe ir. Não tente manipulá-los. Talvez essa instrução seja a mais importante de todos os tempos, né? E a mais íntima, talvez, que a gente possa receber e seguir, né? E eh, talvez soltar, né, realmente todos os conteúdos da mente, num primeiro instante, assim, se a gente, que nem a instrução do Eric é igual também, né? A gente tem ele brinca com um lencinho aqui, eu vou até destacar aqui. Ele brinca com um lencinho aqui, né? Peraí. Então, vamos supor que os conteúdos da nossa mente sejam esse pedacinho de coisa, aquele pano com plástico em cima. Seja isso, né? Aí talvez, né, a gente inspira, e na expiração a gente solta, né? Talvez seja simples de fazer uma vez. Inspirar, soltar. Talvez no primeiro momento seja fácil. Aí logo a mente começa, uá! E a gente começa a se enroscar de novo com ela, e assim vai, né? E não faz mal, porque daí a gente pode, como diz o Eric, a gente tem uma nova chance logo na sequência, que é a próxima respiração. Então, de novo, quando a gente inspirar, expirar, solta de novo. E a gente fica uns segundos, talvez, sem se enroscar com os conteúdos da mente, que eu acho que é mais ou menos o que o Rinpoche diz, né? Não criar, quer dizer, não criar não vai significar para nós que não vai surgir mais pensamento na mente. Vai surgir, né? Mas não criar vai ser para a gente, nesse estágio pelo menos nosso, não se agarrar com eles, contar história e, né? E pular para dentro da pecinha de teatro que rola na nossa mente, começar a agir, atuar. Seria isso não criar, né? No primeiro momento. Mas dura muito pouco tempo para a gente, né? E a gente pode achar que fazer essa prática é uma coisa que a gente vai sustentar, a gente vai soltar e a gente vai ficar livre dos pensamentos, isso vai ficar assim por muito tempo. Não vai, né? Não vai, porque a gente tem um hábito desgraçado de pular para dentro e continuar conversando com a mente, né? Então, o que que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance nesse momento? Bom, pelo menos estou falando por mim, pessoal. Pode ser que dure mais um tempo para cada um de nós aqui, né? Esse estado livre, assim. Mas caso não dure, né? Não faz mal, porque na próxima respiração a gente pode de novo fazer a mesma coisa, soltar outra vez, né? E assim ir se familiarizando com não com primeiro poder soltar, porque a gente às vezes a gente nem lembra que isso é possível. Às vezes a gente está bem perturbado lá no meio da confusão e a gente não lembra e não nem acredita que a gente pode simplesmente soltar. Não é verdade? Alguém já teve essa experiência? Primeiro, alguém já teve a experiência de ficar dentro de um conteúdo da mente, assim, passeando horas e horas e aflita? Todo mundo sabe do que se trata isso, né? Alguma vez a gente lembra. Ou, vou fazer a pergunta diferente. É muito frequente, né? Com certeza, né? É muito frequente a gente se lembrar de que a gente pode simplesmente soltar o que está acontecendo na nossa mente? Não é, né? A gente fica ali. Por que raios a gente fica ali? Explique para mim. Eu mesma falando para mim mesma, explique para mim. A gente esquece, não é verdade? A gente esquece. Ou às vezes a gente também não acredita. A gente pode pensar, ah, isso é uma besteira, isso é uma, como é que a gente pode pensar? O que a gente pode pensar? O que que a gente pode pensar sobre isso? Que é muito simples demais, que não pode ser uma instrução muito que vai resolver minha vida, porque os Óbvio. problemas. Oi? Oi, Uma coisa Sandri. óbvia. É muito Óbvia. óbvio. É.
Isso vai resolver nossos problemas? Não, né? Porque as coisas não estão acontecendo lá fora. Aham, então. Só que os problemas muitas vezes não são o que estão acontecendo lá fora, né? São o que está acontecendo aqui dentro. E se a gente pelo menos conseguir ter um pouco mais de tranquilidade aqui dentro, talvez seja mais fácil lidar com as coisas que estão lá fora, que a gente acha que são muito de verdade, e a gente vê de um jeito que é, a gente acha. Estou falando tudo que a gente acha, né? Que a gente pode achar. O jeito que eu estou vendo as coisas é como é. Não tem outra possibilidade. É como eu estou vendo, né? Mas será que se a gente soltar e se a gente se familiarizar com um estado mais solto, livre das construções que a nossa mente faz, será que a gente não veria coisas diferentes, de formas diferentes? Essa é a aposta, né? Olha, gente, eu tô falando isso tudo para vocês como se eu soubesse muita coisa a respeito, porque assim, eu tenho ouvido muitos professores diferentes falando sobre isso, sabe? Domingo mesmo a gente teve a Carolzinha, tava também. Não sei se tinha mais alguém ouvindo a Osho Zenjo no Paia. Também falando disso, falando da escuridão. A receita dela para quando ela fica presa na escuridão é fazer isso. É soltar os conteúdos da mente e deixar tudo como está, assim, sem criar, como o Rinpoche está falando. Então, parece que é uma instrução importante, realmente, essa, né? E a gente precisaria confiar de que isso é um grande remédio para gente. O que vocês acham, pessoal? Fala aí, Juju. Você acha que para algumas pessoas isso é muito mais fácil, para outras muito mais difícil, porque, sei lá, por questões de karma ou de qualquer outra coisa que a gente não sabe muito bem a Ah, com explicação? certeza, Juju. Com certeza tem gente que tem facilidade. Mas olha, eu Uma sempre energia masculina, assim, muito forte, muito presente de resolver, de fazer. Eu sou a fazedora, que eu acho que a maioria das claro. mulheres também. Questões Uhum, sociais, históricas e energéticas também. E uhum, aí é muito mais forte para mim. Eu preciso resolver aquilo, então eu preciso continuar pensando naquilo do que soltar. E eu vejo que tem gente que tem muito mais facilidade, que não tem a menor necessidade de resolver nada. uhum. Só solta mais fácil, Mas, assim. Juju, sabe o que eu acho também, ó? Você tá olhando uma ponta da coisa, né? Eu não acho que as pessoas que não resolvem nada têm mais facilidade de soltar os conteúdos da mente, necessariamente, sabe? É só um outro Ah, jeito de lidar com as situações, assim. Mas pode ser que na mente delas muitas coisas estejam acontecendo e elas estejam aprisionadas em outras histórias, assim, né? Ou que não sabem, não se preocupam muito. Talvez esse não seja sei lá, a forma como elas estão acostumadas mesmo a lidar com as coisas, né? De não resolver, ou não saber como resolver. Mas eu não acho que isso talvez, não acho que isso é necessariamente uma habilidade de soltar os conteúdos da mente e deixar a mente repousar no estado natural. Não acho que seja isso também, sabe, Juju? Eu acho que é sim. só um outro jeito de lidar com as coisas externamente. Agora, internamente, a gente não sabe como as pessoas estão lidando, né? Mas também, para mim, o que que eu percebi para mim, né? Tem uma prática muito interessante que o Eric ensinou. Ah, puta, agora eu já nem lembro que ensinamento que foi. Mas acho que do Nondro, eu acho. Uma prece, uma prece, na verdade. Para fazer todo dia, a hora que você abrir o olho, antes de começar a criar, né? Fazer essa prece, para a gente despertar, né? É uma prece para a gente despertar da delusão da vida acordada, assim, né? E eu comecei a fazer essa prece e comecei a perceber como. Eu já tinha percebido em outros momentos, mas agora ficou mais claro para mim, assim. Como que logo que a gente acorda, parece que as coisas não estão tão sólidas assim ainda, né? Mas rápido a gente começa a pensar na nossa agenda, o que eu tenho que fazer, e tarará, e daí o mundo inteiro se reconstrói, né? Mas tem um instantezinho ali que isso ainda não aconteceu. E é muito engraçado de ver como que aquilo. Mas isso para mim não significa, para minha experiência, isso quase não significa nada, porque imediatamente eu já me enrosco de novo, né? Com as construções todas. Mas eu percebi que tem um instantezinho assim que ainda não. E que daí daqui a pouco aquilo vai acontecendo. E daqui a pouco tô eu na minha vida, né? Como eu, inclusive, fazendo minhas coisas, né? Mas é gozado de observar isso. Então, talvez seja uma prática para a gente fazer logo que a gente acorda de manhã,
a gente perceber, né, que ainda as construções ainda não estão rolando ainda, não rolaram. É como se elas fossem recomeçando a se reconstruir, né? Mas daí também, quando eu estou muito envolvida em histórias internamente mentais, especialmente de madrugada, não é durante o dia normalmente. Para mim é geralmente de madrugada, ou antes de dormir, ou quando eu não consigo dormir. Eu estou muito envolvida com o que vai acontecer, que isso vai ser, como é que vai ser, como é que não vai, blá, 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 blá. Eu percebo que eu tenho uma resistência a achar que eu só soltar é o que eu posso fazer naquele momento. Hum, Como assim? A prática eu, é outra coisa. Oi? Oi, eu, Kátia. eu tenho a sensação que quando você está com algum problema, o fato de você achar que vai soltar pode dar uma sensação que você não vai resolver o problema. Uhum. Mas ficar pensando no problema vai fazer você caminhar um pensamento que às vezes não vai te levar para a solução. Exatamente. Também um Especialmente de emaranhar. madrugada, né? Porque de Você, fato de madrugada não tem nada que você possa fazer, não é? é, Mas a gente fica ali, rá, 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 aquele disco girando assim, né? Mas para mim, só para concluir meu raciocínio aqui, é que para mim tem uma etapa anterior que foi assim, confiar na instrução de soltar e de se familiarizar com esse estado natural da mente, que é a instrução que o Rinpoche deu para Elizabeth Metis Nangel, no retiro dela, e que é o que o Eric diz o tempo inteiro, que é o que o Lama Laola se todos os retiros ele ensina a gente a fazer, ou ele dá essa instrução para a gente fazer isso durante o fora da almofada. E é o que o Osho Seijo falou no domingo, quer dizer, todo mundo está falando isso, o Lama Santen também sempre fala isso também, né? De a gente não se perder, soltar as bolhas de realidade, tarará. Mas por alguma razão, eu percebi em mim, cada um de nós tem que ver como é que funciona pra gente, né? Mas pra mim, não é que não tem mais, mas eu tinha uma resistência maior do que eu tenho hoje, assim, de achar que isso é uma instrução, esse é um caminho, e tomar refúgio nisso, sabe? Em vez de tomar refúgio na confusão da mente, na infinita confusão que a mente é capaz de fazer, né? Oi, Bia, fala, querida. Tá fechado o microfone. Aí, abriu. Bom, eu, em relação a isso, eu gosto muito de uma instrução que uma vez eu recebi, que a gente pode tentar. A gente pode tentar, E né? cada vez que a gente se vê presa ou em algum problema ou numa imaginação, porque às vezes eu acho que a pessoa que talvez não se sente tão responsável em resolver as coisas, ela tende a fantasiar muito também, né? Então, Aham. tem pessoas que já me falaram que inventam histórias que nem é uma preocupação, nem um problema, mas durante a prática viajam, assim, ou na lua e voltam, né? Mas eu sempre Certeza. gosto da instrução, eu sempre penso muito Pode nisso. Nós tentar. podemos tentar novamente. Uhum. Aí eu faço isso muito para mim, né? Quando eu vejo que eu estou assim, eu falo assim, caramba, vamos tentar na próxima respiração, né? Vamos Uhum. tentar É, no próximo momento e tal. exatamente. É isso que o Eric fala também. Ah, se não é certo, não tem problema, porque logo, logo vem uma outra respiração, você pode fazer outra vez. Então é sempre bom, porque, né, a gente tem. Quer dizer, até enquanto tudo correr bem, a gente tem uma próxima respiração sempre, né? Vai ter um dia que não vai ter, mas vai ser uma vez só. Todas as outras ainda temos, né, uma próxima respiração para praticar, né? Mas então, mas tem acho que esses passos, assim, né? Primeiro a gente confiar na instrução, né? Confiar. Isso é super importante. Confiar mesmo, do coração. Não, isso não é só uma instrução que não é para mim. Não, é para mim. É para mim. E é para os momentos que eu estou enroscada. E dando solidez para os pensamentos, que nem disse o Ed, né? Dar solidez para os pensamentos é isso, é ficar ali, né? Construindo, como está dizendo, criando, né? Como disse o Rinpoche. Né? Criando, a gente está confiando, a gente está tomando refúgio nisso, né? Então, o primeiro ponto é confiar. Segundo é se lembrar, né? Quantas vezes a gente se lembra quando a gente está no meio da encrenca lá, internamente, eu estou dizendo. Tô dizendo internamente antes de ter que fazer alguma coisa necessariamente, né? Quando a gente está internamente nesse processo infinito de criação, quantas vezes a gente se lembra de fazer isso? Né? Então, a gente, assim, a gente tem muitas etapas, né, para fazer uma instrução que é muito simples.
Mas antes de fazer a instrução, que é muito simples, a gente precisaria, primeiro perceber o estado que está, né? Interno, assim. Entender que isso não é o estado natural da mente. O estado natural da mente é livre dessas construções. Pode até estar rolando tudo na nossa cara ali, os pensamentos surgindo, se encadeando e provocando coisas no nosso corpo, não é? Porque não é só na cabeça, entre aspas, mil aspas. Não é só na mente. Às vezes isso produz coisas no nosso corpo, a gente passa mal, não é verdade? Alguém já passou mal por causa de coisa que está acontecendo na cabeça, na mente, né? Então, nosso corpo. E aí, quando o nosso corpo reage, a gente fala: não, peraí, é de verdade, porque o meu corpo está reagindo. É claro que o corpo está reagindo, o corpo não sabe. Nosso corpo não sabe o que é fato e o que é criação da nossa mente. O corpo não sabe disso. Ele reage igual, né? Ele vai reagir da mesma forma. Então, o corpo está reagindo. Ótimo, o corpo está reagindo. A gente pode perceber tudo isso, né? Mas a gente precisaria confiar nessa instrução de estabelecer a mente no estado natural. Confiar que isso vai fazer bem para nós, que é o nosso caminho, né? Primeiro passo, gente. Eu não sei se eu estou falando para mim mesma só, mas para mim foi uma coisa super importante, sabe? Oi, Henrique, fala, meu amor. Queria fazer uma pergunta para você, que você falou, e é uma questão que tem me causado reflexão. Você falou sobre a noite, né? E é uma coisa até recente para mim, não sei se faz parte do meu processo, mas eu acho que a noite, e até esse horário que você falou de manhã, logo que acorda, eu acho ao contrário. De dia é até mais ou menos trabalhar isso, mas parece que quando acorda à noite, no meio da noite ou muito cedo de manhã, fica mais difícil fazer esse processo, porque parece que tem uma predominância do subconsciente e do inconsciente ali. E mesmo Uhum, na tentativa de, de colocar, de soltar os pensamentos, eles voltam, porque é como se estivessem mais fortes, né? Porque você está uhum, num momento em que está nesse mundo mesmo do subconsciente. Não sei se uhum. acontece com você ou com todo mundo, queria só compartilhar isso Aí aqui. acontece comigo também, Henrique. Eu acho que um pouco é sonolência ainda. Sonolência rebaixa um pouco nossa intenção de soltar. Eu percebi isso. Parece que realmente aquilo é mais envolvente, vamos dizer assim, né? Mas, ó, eu falei de duas coisas diferentes, assim. Primeira coisa que eu falei, que até a Carla perguntou qual prática, qual prece que eu falei. A prece é uma prece que é do Nondro, cara. Teria que ver o ensinamento todo. Não faz sentido muito essa prece sozinha, né? Precisaria ouvir o ensinamento do Eric. Eu posso te passar também, com certeza. Mas, mas faz parte da prática do Nondro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Logo que a gente acorda de manhã, não é quando a gente acorda de madrugada, que tá preocupado. É quando a gente desperta de manhã para levantar da cama mesmo, assim. Tipo, tocou o relógio, sei lá, né? E daí você vai se preparar para levantar da cama. Antes de levantar da cama, nesse processo, assim, que você acordou, você despertou, você não tá mais morrendo de sono, desesperado de sono. Você despertou. Antes de começar o dia mesmo, antes de se levantar, não é de começar o dia, começar a fazer coisas, antes de levantar da cama para fazer qualquer coisa, percebe como é que tudo começa a se reconstruir, assim, né? Esse foi o primeiro, que é bem legal de ver acontecendo, né? Agora, outro ponto é esse aí, quando você tá de noite, de madrugada, ou preocupado com alguma coisa, e ainda tá com sono ainda por cima, e aí realmente é mais difícil, mas ainda assim, para mim faz muito efeito lembrar que eu posso simplesmente soltar, eu não tenho que lidar com aquilo, não tenho que resolver aquilo, especialmente naquele momento, assim, nada para fazer. É mais difícil mesmo do que durante o dia, quando eu me sento para fazer uma prática, por exemplo. É mais difícil, né? Durante o dia, sentar para fazer uma prática formal, de estabelecer a mente em estado natural, é mais fácil. Mas na hora do vamos ver, na hora que vou me afligir com uma história que só está na minha mente naquele momento, talvez seja a hora mais importante para mim, sabe? Porque se eu não me lembrar de fazer isso, é muito sofrimento, assim, muito, sabe? Muito desgaste, assim, muito à toa também. Mas eu acho também que é treino, né? É uma questão de treino também, né? Fala, Mazi, fala, meu bem. Não, eu curti essa coisa da prece, porque
Eu, com esses picos de ansiedade que eu ando tendo, assim, e a possibilidade de me tratar, né, pelo corpo, eu fui entendendo o meu mental pelo corpo. Então, a gente Uhum, tá falando da madrugada e da primeira hora da manhã. Eu, por exemplo, eu saquei nesses últimos meses que por volta das 5, 5h30, 6 horas, que eu já estava acordada, porque também não tinha essa consciência do quão acordada eu estava, e que eu já sentia no corpo um aperto no peito muito, muito nítido, assim. É uhum, quase como se eu insistisse em ficar deitada, é como se eu estivesse tentando boiar na arrebentação, assim, uhum, no mar. uhum, Entendeu? Então, uma coisa que levantar se tornou algo importante. Levantar não de sopetão, mas entender que o meu corpo já queria levantar, botar o pé no chão, aquela história toda. uhum. E como é bom também poder identificar isso, assim, porque Sim, a com gente passa uma certeza. vida inteira sem sacar, entendeu? Com certeza. Não, o corpo também é outro, é o caminho, é um caminho maravilhoso, né? Um Uhum. caminho maravilhoso. Porque às vezes o corpo grita muito com a gente, né? A gente é obrigado a escutar, ele fala, tá bom, agora eu vou te escutar, né? E aí quando a gente escuta e vê que pode acolher, que pode lidar com aquilo também, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. E se em alguma fase assim desse processo, porque às vezes não dá também, né? Porque o corpo já está muito envolvido, ele já está respondendo muito intensamente, às vezes fica mais fácil lidar com os conteúdos da mente, né? Mas se em algum momento der para fazer isso também e, e confiar nessa possibilidade de simplesmente deixar as coisas serem como são, isso também é um baita recurso, né? A gente pode usar tudo. Felizmente a gente não precisa nem escolher. A gente pode usar tudo que tiver à disposição, né? Tem uma coisa que o Tenzin Wangyal falou uma vez também, né? Que eu achei tão incrível. E aquilo também virou um monte de investigação minha, assim. Mas ele falou que, que se preocupar é um hábito, né? Que a gente sempre vai se preocupar com alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa para a gente se preocupar. E o preocupar-se é um hábito. Eu pensei, porque assim, a gente às vezes deixa de se preocupar com uma coisa que se preocupava muito, não porque resolveu, mas que está se preocupando com uma outra coisa agora. E é muito louco, porque é verdade isso. Repara como é verdade isso. A gente, a gente se preocupa o tempo todo com alguma coisa, né? E a imensa maioria das coisas que a gente se preocupa não se resolveram, mas simplesmente a gente elegeu uma outra coisa para se preocupar agora, né? Agora eu não vou me preocupar mais com a guerra de Israel. Agora eu vou me preocupar com outra coisa. Aqui, acabou a guerra de Israel, continua lá, né? Mas agora a gente está se preocupando com outra coisa. Mas o fato é que a gente está sempre se preocupando. E se a gente não lidar com o hábito de se preocupar, não vai faltar coisa para a gente se preocupar. A gente sempre vai ter uma desculpa boa para se preocupar. Não é incrível isso? Mas, ai, você é advogada do diabo, tá? Posso? Claro que pode. É porque a mente ela tem essa função de passado, presente e futuro, que é diferente Uhum, dos animais. É, uhum, e o olhar para frente vai fazer você se adaptar para sobreviver. É por isso sim. que você faz isso. Mas eu Aham. acho que é a emoção que você coloca nessa preocupação que vai te adoecer ou não. Se Mais você ou olhar, menos. Não sei se é a emoção que você coloca, porque isso a gente não coloca, né? A emoção a gente não coloca, ela surge, quer dizer, depende de é, muitas coisas, assim, né? Uma delas é a própria visão de mundo, mas outra coisa também é quanto a gente tem de liberdade frente a esses processos internos que são naturais da mente do ser humano, né? São processos naturais. O problema nunca é o processo em si, o problema é a liberdade que a gente tem em frente ao processo em si, sabe? é isso. Com certeza, a mente humana é maravilhosa por fazer isso, né? Só que ela joga a gente, às vezes, no beco sem saída e a gente fica ali sofrendo, sem ter o que fazer. O É fa- porque a gente olha para o negativo. Claro, a gente tem esse viés, inclusive, A gente não olha cognitivo, de olhar para o negativo. A gente tem a esse gente não viés. olha porque é uma oportunidade ou para uma Não, solução. não. E isso faz parte também do nosso aparato evolutivo, vamos dizer, né? A gente tem esse viés de perceber mais o viés negativo das coisas, né? Isso é bom. Isso nos fez chegar até aqui como espécie, né?
Agora, será que a gente precisa, será que a gente não pode ter liberdade frente a isso? Será que a gente precisa acordar de madrugada e ficar se preocupando com um milhão de coisas? Não, né? Esse é o problema. Então, treinar essa liberdade é o que a gente está falando aqui de soltar, porque não está acontecendo lá fora só, está acontecendo primeiro internamente, né? E a forma como as coisas acontecem internamente, muitas vezes determinam a forma como a gente vai lidar com as coisas que estão lá fora, né? Então, talvez a Juju falou, né, de pessoas que não se preocupam muito em resolver as coisas, né? E outras que se preocupam muito em resolver as coisas, né? Então, será que esse nosso drive, assim, essa nossa, um pouco uma habilidade também, né? Mas essa nossa necessidade de resolver as coisas o tempo todo, todas as vezes, será que também não poderia mudar um pouco se a gente tivesse um pouco mais de liberdade interna? Esse que é o ponto, né? O Ed fala assim, ó, comecei a tentar pôr em prática higiene de sono. A partir de um certo horário, umas 9 horas da noite, começa a desacelerar, não receber mais notificações de aplicativo, não dormir mais com o celular perto. Tento fazer uma prática antes de dormir, sinto que acordo menos reativo, mais tranquilo, calmo, acordo menos acelerado, como se eu não tivesse coisas para resolver. Maravilhoso, né? Muito maravilhoso. A Jana falou, de vez em quando, nem sempre passando esse recado consciente de soltar, nem sempre a mente desgruda da ruminação. Claro que não, mas tem essas etapas, vamos dizer assim, né? Primeiro, de confiar que isso é uma instrução valiosa de prática, né? Com muitos professores falando isso de formas diferentes. Segundo, é o hábito. E terceiro, que as coisas que são muito difíceis mesmo vão continuar nos arrastando, claro, né? É músculo. Enquanto a gente tiver um músculo powerful, a gente vai ser arrastado, com certeza, né? A Lina falou: siga uma instrução, entregue seus problemas ao divino, porque você não pode controlar tudo. Então, entrega seus problemas e confia. Maravilhoso. Perfeito. Oi, Cacá, fala, querida. Oi, bom dia. Bom dia. Não, eu fiquei pensando, acho que você até falou agora um pouquinho da Osho Zenzo. Uhum. Talvez a grande questão para mim, o que não é deixar de fazer a pergunta, né? Ou deixar de deixar vir, né? As preocupações, mas conseguir É, ter esse espaço isso. entre a minha urgência de querer ter que resolver ou de ficar pensando em tudo como fazer. Então, eu achei super interessante no encontro com ela, né? Que assim, ela abre para as perguntas, mas ela devolve para as pessoas, ok, agora você pode ficar com isso, né? Uhum. Ela orienta, né? O grande ensinamento que eu percebi ali com a gente é que ok, você está fazendo isso, mas a minha resposta para você é: você pode ficar com isso, né? Você pode sustentar até esse incômodo, né? E sem querer a gente ter que dar essas É, respostas ou as soluções. E aí eu acho que entra na questão também as emoções, elas não vêm de uma forma consciente, né? As emoções elas vão vir também muito dos nossos condicionamentos. E aí, se a gente não percebe, não consegue dar essa respiração, esse espaço para se descolar um pouco das emoções que vêm, a gente né, acabo sendo tomada por elas e claro. acabo reagindo. Uhum, Então, claro. eu acho muito, para mim, me toca muito, né, quando eu escuto isso. Você pode ficar com isso? E talvez para mim seja a minha maior É, dificuldade, né? Porque nessa é, a vontade logo é começar a é, debater, né? E aí, quando ela é. fala isso, aí vem uma. Ah, Uhum. né? É E aí, para mim, maravilhoso. esse ato, né? Criar esse espaço, para mim, é o meu grande, um grande desafio. Nossa, para mim também. E eu acho que assim, quando as emoções são mais intensas, é mais difícil, mas a gente pode treinar no rasinho, né? Tipo, quando a gente tá. Gente, não sei se vocês perceberam já, mas nossa mente ela se preocupa com cada idiotice, cada coisa assim, né? Que assim, tipo, sei lá, eu pegar sei lá, eu com o quê, mas assim, coisas que já aconteceram e que já nem tem mais porquê a gente ficar se lembrando disso, mas a mente tá lá, blá, 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 editando. Então a gente pode começar nesses momentos em que a gente não tá tão arrastada assim para dentro das coisas, né?
não tá na escuridão, ou sendo ameaçada pela escuridão, assim, né? Mas o que eu percebi, não sei que sensação que vocês têm, mas eu tinha até uma vontade de perguntar para ela. O que ela chama de escuridão, nesse caso do último encontro, quem quiser assistir está disponível também, tá bom? Os encontros com a Osho Zenju, do Paia, né? Eu vou botar o link lá no nosso grupo. É assim, a gente sempre pede uma contribuição X. X é diferente de zero, mas pode ser um, dois, três, quanto for, né? É, mas o que ela chama de escuridão, eu tive a sensação que é justamente isso, Cá, que você falou. É ficar com aquilo, sem, sem querer conceitualizar, sem querer construir um raciocínio em volta daquilo. É simplesmente deixar as coisas que são super, às vezes, difíceis ali, como elas estão, né? Mas a gente, ó, a Carol postou aqui no. O que é isso aqui, será, Carol? É o negócio de inscrição, cá? Carolzinha? Sim. É? Tá bom, meu bem, obrigada. É, então, talvez a gente poder só ficar presente, né? Deixar as coisas serem como elas são, sem colocar mais. E, e ela falou assim, ela falou uma frase assim: eu não preciso lidar com isso agora. Ela falou: eu não preciso lidar com isso. Quantas vezes a gente se fala isso? Eu não preciso lidar com isso agora. A gente não fala. A gente fica tentando por aqui, por ali, por lá, olha para o lado, olha pelo outro, vai procurar, sei lá, no Google como fazer política. Mas a gente quer lidar com as coisas o tempo todo. Quantas vezes a gente fala para a gente mesmo, eu não preciso lidar com isso agora? E soltar. Meu, é super raro, né? A gente se lembrar. E assim, em se lembrando, né? Ou é difícil, às vezes, confiar que a melhor coisa que a gente tem para fazer é essa. A melhor... o que significa dizer o seguinte, ó, a melhor coisa a fazer é ter liberdade, né? E para eu ter liberdade, eu preciso aprender a soltar as coisas, deixarem elas fazendo o que elas quiserem fazer. Depois, pessoal, não é que a gente não vai fazer nunca nada. É claro que a gente vai fazer. Se a gente tiver que tomar alguma atitude, claro que a gente vai tomar. Com certeza, né? Mas esse exercício interno de soltar, é disso que a gente está falando. Depois, a atitude que a gente vai tomar vai ser influenciada por essa liberdade também. Isso é muito legal, né? Fala, Lulu. Gê, o maravilhoso desse grupo é saber que a gente não é só a gente que sofre isso, né? Claro que É não. saber que é uma coisa que acontece com todo mundo. Porque tem pensamentos que vêm e você solta e você não tem sentido aquela preocupação, né? Uhum. Tem coisas que não fazem sentido. Aí você solta, aí vem de novo, aí você solta, aí vem de novo. Eu lembro muito de um vídeo que passou no SEB do Alan Wallace falando, né? Que você para e fala, não, agora eu quero descansar, eu quero relaxar, eu quero... E a mente fala, então vamos falar sobre isso, É. né? E a outra analogia do pneu, que a gente é como se fosse um pneu super cheio. Ele, calma, coloca vai. É. Eu sempre lembro disso. Quando eu tô É. assim, eu Ai, tão gostoso, né? calma, né? Mas Uhum. o mais maravilhoso é saber que é uma coisa assim comum, Todo né? mundo passa, né? Com certeza, certeza. É, é, o que às vezes eu acho que a gente pode. hum, uma coisa que pode nos atrapalhar também é achar que a gente vai soltar uma vez e vai estar tudo resolvido, né? A gente vai ficar naquele estado assim, soltei, ufa. Daí achar que aquilo não vai acontecer de novo. Claro que vai. Como disse a Ana aqui, ó, ir no fluxo dos nossos karmas para purificar. E alguém tinha perguntado de onde que vem tanta ideia. Tem uma, e a Ana também falou que tem uma indústria cultivando a preocupação, as mídias e tudo mais. Exatamente, na visão budista, né? No budistês, a gente fala que isso é um karma mesmo, porque é uma coisa que se repete, que tem uma energia de se repetir, se repetir, se repetir. Tem uma criada pelo nosso hábito, não é nada que vem de outro lugar, assim, né? Dos deuses, dos demônios, não é nada disso, é só do nosso próprio hábito. É como quando a gente, ó, uma imagem que eu acho boa, de a gente
Sabe quando a gente pedala a bicicleta ao contrário, assim, quando a gente tá andando, a gente quer ficar só deixar o pedal girando, assim, sem a roda girar? Mas o pedal não gira e continua girando se a gente soltar, não é? Porque a gente girou um tempão. Aí, ui, meu fone voou. A gente girou, girou, girou. Ah, se a gente tirar o pé, a roda vai continuar girando um tempão, não vai? É a mesma coisa, né? Os karmas funcionam assim. Então as ideias vão continuar vindo desse jeito mesmo. Igual porque a gente girou muito tempo, né? Mas se a gente continuar com o pé fora do pedal, uma hora vai parar aquilo, né? Uma hora vai parar, né? Mas a gente nem precisa se preocupar com isso. A gente não precisa se preocupar com isso mesmo, assim, ponto. A gente não precisa nem discutir, a gente simplesmente solta e descansa. Solta, descansa, solta, descansa. Em todas as expirações. Todas. Solta, descansa. Solta, descansa. Solta, descansa. Aquilo vai ficar girando na nossa cara, né? E cada vez que a gente faz isso, cada vez que a gente se toca e deixa de embarcar, a gente está purificando o nosso karma em budistês. Por quê? Porque o nosso karma seria a gente continuar pedalando, né? Meter o pezão no pedal e vamos aí, então vai, vamos aí, quer ir, vamos, vai. E continuar pedalando, né? Cada vez girando, criando mais, dando mais energia para aquele movimento, né? E cada vez que a gente tira o pé e deixa o pedal girar sozinho, a gente está esgotando aquela energia do karma que fica surgindo de novo e de novo. Então a gente está ganhando liberdade frente ao karma, né? Purificando, na verdade. Esse poder de agência sobre o nosso bem-estar, às vezes, parece até uma audácia de tão legal que é. É uma audácia mesmo. Não, às vezes eu tenho que dar risada. Eu dou risada, às vezes. Jesus! Como é que a gente se enrosca tanto? Meu Deus! Como é possível um negócio desse, né? Eu tinha um amigo que falava assim: Sansara é uma piada de muito mau gosto, né? Uma piada de muito mau gosto mesmo. E a gente fica, putz, grila, a gente se enrosca demais. Bom, tudo isso com a frase do Rinpoche, né? Então, amores, agora vamos fazer a prática da Roshi. Falando em dar risada. Aliás, dar risada, a Jetsuma, tem Palma, ela fala que o bom humor deveria ser a sétima perfeição. A gente tem as 6 perfeições, né, na tradição budista, né? Ela diz que o bom humor deveria ser a sétima perfeição, ele deveria aperfeiçoar a capacidade de dar risada das coisas. Fala, como é possível eu ficar aqui, achando que tem muita coisa acontecendo quando não tem nada acontecendo, né? Seria muito importante a gente desenvolver essa capacidade de dar risada das coisas também. Então vamos lá, amorzinhos, vamos fazer a prática da cartinha para a gente encerrar dessa vez? Encerrar com a prática da cartinha. É uma boa ideia também encerrar com a prática da cartinha, não é? A gente podia fazer isso também, né, gente? Começar só com um silênciozinho assim, abrir espaço para o estudo, né? E no final a gente faz a prática da cartinha. O que vocês acham? Vamos mudar de uma vez esse nosso esquema aqui. O bom é que a gente pode fazer do jeito que a gente quer, né? As coisas. Então vamos lá, amores. Então, sente os apoios do corpo. Então, recolhe a sua atenção das histórias. Tudo que não é aqui, tudo que não é agora, solta a atenção dentro do corpo. A nossa prática de hoje, da Roshi, é cultivar alegria empática. Então, por um instante, reflita, se lembre de uma pessoa que é essencialmente boa e que irradia alegria. Pode ser qualquer pessoa, sua avó, alguém como o arcebispo Tutu Desmond, qualquer pessoa, você se lembrar. Alguém que foi
ou é não só gentil, mas também verdadeiramente feliz. Simplesmente feliz. E deixa essa sensibilidade, a alegria, essa percepção da alegria e do bem-estar ser infundido em você. Que eu possa ser alegre. Que a minha alegria possa se expandir. Que a alegria possa me preencher e me nutrir. Que a minha alegria possa durar. Que a alegria possa permear todo o meu ser. Agora traga para sua mente alguém que poderia se beneficiar de uma dose de alegria. E ofereça essas mesmas frases para essa pessoa. Que você possa ter alegria. Que a sua alegria possa se expandir. Que a alegria possa te preencher e te nutrir. Que a sua alegria possa durar. Que a alegria possa permear todo o seu ser. Agora a gente pode abrir os olhinhos, olhar para cada um na nossa telinha aqui que a gente puder enxergar. E desejar que a gente possa ser muito alegre. Que a alegria possa permear nosso dia, os nossos dias, a nossa vida, o nosso ser inteirinho. A gente possa se contaminar geral com alegria. Gente querida, um beijãozão para vocês. Desculpa a confusão aí do horário de manhã. E a gente se encontra semana que vem, certo? Beijos, amores. Um beijo, Gê. Beijo, Beijo, pessoal. beijo, beijo. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Bê. Bom dia. Beijo, meu bem. Tchau, tchau.